dia, tudo bem? Hoje a gente fala um pouco mais de construções gráficas. Na verdade, hoje a gente vai dar mais fundamentações que ainda estão faltando na parte de construir gráficos. Por exemplo, se você tiver uma função que ela tenha comportamento desse tipo assim, comportamento mais ou menos assim, tá? Ainda está nos faltando entender esse ponto, tá? E está nos faltando também entender o porquê que existe essa abertura para baixo, tá bom? E o porquê dessa abertura para cima, tá? E basicamente essa é a aula de hoje, tá? Essa abertura para baixo, a gente quer dizer que esse gráfico ele tem concavidade para baixo nesse intervalo, tá? E a partir desse ponto, o gráfico tem concavidade para cima. E a gente vai ver o que a derivada consegue nos mostrar. Onde é que a função tem concavidade para baixo, onde ela tem concavidade para cima, tá? E nota que esse ponto é o ponto de mudança de concavidade, tá? Esse ponto é chamado de ponto de inflexão, tá bom? E tendo isso, a gente já tem tudo para construir os gráficos das funções que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Muito bem, então essa que é a nossa aula de hoje. Se resume a esse desenho, tá? Vamos lá. Então a gente vai falar de concavidade e teste da segunda derivada, tá? Muito bem. Então, o que eu quero falar sobre concavidade, primeiro a gente precisa compreender o que seria, como é que eu defino que uma função tem concavidade para cima e quando uma função tem concavidade para baixo. A gente primeiro utiliza essa reta, que é chamada de reta tangente, tá? A gente já sabe que se você tem um certo gráfico e essa função seja diferenciável, né? E esse aqui seja, suponha que aqui seja o seu plano cartesiano, aqui o seu ponto P, tá? Essa aqui é a sua função f, essa aqui é a sua reta tangente, que eu vou chamar só de t, tá bom? A gente sabe que essa t de x, ela é o quê? Ela é a f avaliada no ponto P, mais a derivada da f no ponto P, daí a necessidade dela ser diferenciável nesse ponto, tá? X menos P, tá bom? Essa é a equação da reta tangente nesse ponto P, beleza? O que a gente quer estudar é a relação que existe entre a reta tangente e a função. Na verdade, entre o gráfico da reta tangente e o gráfico da função, tá? A partir daí, a gente vai fazer afirmações sobre a concavidade, tá bom? Então, vamos lá. Que afirmações que a gente vai fazer? Suponha que você tenha a situação 1. Suponha que você tenha essa situação, que é idêntica a essa, tá? E aqui, a sua reta tangente. Tá bom? Aqui é a reta tangente e aqui é o gráfico da função, tá? Não importa se o gráfico da função de repente faça isso aqui, ó, e toque a reta tangente depois. Não importa. O que importa é aqui perto do ponto de tangência, tá bom? Esse que me importa. Um pouco depois do ponto e um pouco antes do ponto, tá? Nessa vizinhança aí, tá? Eu consegui fazer uma vizinhança aqui e analisar o que acontece nessa vizinhança. A pergunta que eu faço para você é, o gráfico da reta tangente, ele está acima ou ele está abaixo do gráfico da função? Ele está acima, tá? Agora, se eu tivesse a segunda situação, o gráfico da minha função f fosse esse, tá? Essa aqui fosse sua reta tangente, tá bom? E esse aqui é o ponto P. Aí eu analiso perto desse ponto. O gráfico, essa aqui é a reta tangente e essa aqui é a função. O gráfico da reta tangente está acima ou está abaixo?
está abaixo, tá bom? Agora, uma terceira possibilidade seria algo assim, e ser esse ponto, tá? Essa é a reta tangente, e esse é o gráfico da função, tá? E perto desse ponto, o gráfico da reta tangente está acima ou está abaixo? Olha, antes do ponto P, está acima. E depois do ponto P, está por baixo. Tá? Então, isso são os pontos que vão nos dizer a informação local, se a concavidade é para cima ou para baixo. Tá? Então, olha, como a reta tangente está por cima, a gente diz aqui que a concavidade é para baixo. Tá? Aqui, como a reta tangente está por baixo, a gente diz que a concavidade é para cima. Tá? Nesse caso aqui, antes do ponto P, a concavidade está para baixo. E depois do ponto P, a concavidade está para cima. Esse ponto é chamado de ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? É o ponto onde muda a concavidade do gráfico da função. Tudo bem? Matematicamente, a gente não disse ainda o que significa. A gente já sabe geometricamente o que é. Tá? Muito bem. Então, ó, esse é um gráfico que tem aí. Nesse gráfico, essa função ela é o quê? Ela tem concavidade para onde? Para cima, que a reta tangente está por baixo. Tá? Então, olha, a gente vai definir que uma função tem concavidade para cima se a função estiver acima da reta tangente. Isso é localmente. Tá? E a segunda parte, a gente vai dizer que a função tem concavidade para baixo se a função estiver abaixo da reta tangente. Não é menor ou igual, é estritamente menor mesmo, tá? Ou é estritamente maior, tá bom? Não está falando de igualdade aí, tá? Muito bem, então, seja f uma função contínua em intervalo i, esse contendo o ponto P, dizemos que P é um ponto de inflexão se existirem números reais a e b, tal que tenha concavidades contrárias perto do P. O que é que eu estou dizendo aí? O que está escrito aí é exatamente o que consta nesse desenho. O que eu quero dizer aqui, ó, que antes do ponto P existe uma concavidade e depois do ponto P existe outra concavidade. Tá? Diga. Nesse aqui? Nesse aqui? O que é que tem? Não aqui. Não aqui. O ponto de inflexão provavelmente está por aqui, assim. Mais ou menos nessa região é que é o ponto de inflexão. Por aqui, assim. Porque eu não sei se você percebe, mas essa região é como se ela fosse fazer isso. Mas ela deixou de fazer isso para fazer isso. Tá? Então, esse é o ponto de inflexão. Tá bom? Como a gente está olhando para esse ponto P aqui, a gente acaba não enxergando ele. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Então, isso que é ponto de inflexão. Tá? Então, olha lá esse gráfico. Observa. Você tem um gráfico de uma função cúbica, ela está crescendo. A impressão que dá é que antes daquele ponto que está destacado lá como ponto de inflexão, a impressão que dá que antes dele é como se fosse formar uma parábola para baixo, né? Essa é a impressão que dá. E que depois dele é como se fosse formar uma parábola para cima. Tá? Então, é justamente isso que significa. Tá? Concavidade para baixo antes e concavidade para cima depois. A concavidade mudou. Então, esse ponto é chamado de ponto de inflexão. Tá? Esse outro, mesma história. Tá? O primeiro ponto de inflexão ali é a origem. Antes da origem, é como se tivesse uma parábola para cima. Depois da origem, é como se tivesse uma parábola para baixo. Tá? E ali, entre o 0 e o 1, é muito sutil a mudança de concavidade. Essa mudança você, às vezes, não consegue perceber olhando para o gráfico,
Você vai conseguir perceber fazendo as contas, tá? Nota que ali naquele ponto intermediário, ali perto do 1, é como se a parábola fosse para baixo e de repente ela mudasse de sentido e começasse a se tornar uma parábola de concavidade para cima. Entendeu? É uma mudança de concavidade ali, tá? Então, esses são 2 pontos de inflexões que tem nesse gráfico aí. Muito bem, vamos para o nosso teorema de hoje. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Tá. Vamos para o nosso primeiro teorema de hoje, tá? O nosso teorema diz o seguinte, que se você tem uma função f, que admite derivada de segunda ordem, tá? Então, admite a derivada de segunda ordem nesse intervalo i, em i, e a nossa afirmação é a seguinte, que se a segunda derivada for maior que zero em i, então f tem concavidade para cima. Tá bom? Então, é isso que diz o nosso teorema, tá? Então, nota a grandeza do teorema. Quando eu tiver a função, para eu saber onde que ela tem concavidade para cima ou para baixo, no caso aqui, essa parte que eu vou demonstrar é para quando tem concavidade para cima, basta eu verificar o sinal da segunda derivada, tá? Se o sinal da segunda derivada em algum trecho lá for positivo, nesse trecho a concavidade é para cima. Beleza? Então é isso que a gente vai demonstrar aqui, tá? Demonstração. O que é que a gente sabe? Sabemos que f tem concavidade para cima, se o quê? Comparando a reta tangente com o gráfico da função. O que tem que acontecer? Reta tangente ou gráfico da função. O que tem que acontecer para ela ter concavidade para cima? Oi? A reta tangente tem que estar abaixo da função. Então, a função f de x tem que ser maior que a reta tangente em i, tá? E eu vou tirar aqui só o ponto P. Por que eu vou tirar o ponto P? Por que eu tiro o ponto P? Porque elas são iguais no ponto P. Lembra que o ponto P é o ponto de tangência, tá? É onde elas são iguais. Tirando isso, uma é maior que a outra, tá? Muito bem. Então está aqui, a função é maior que a reta tangente nesse i. Mas o que é a reta tangente? É onde a reta tangente ela é f de p mais f' de p, x menos p. Tá bom? Essa que é a reta tangente. Então, defina a função g de x, que é igual a f de x menos t de x. Tá? Vou definir essa função. Que função é essa? Vamos tentar entender aqui. Eu quero concavidade para cima, então eu vou desenhar algo assim. Aqui é a reta tangente. Aqui é a f.
Olha só, existe essa diferença entre... Eu vou pegar um x aqui. Existe essa diferença entre a imagem da função e a reta tangente, certo? Essa diferença é a função g de x. Concorda? Porque o que é isso aqui? É a f de x menos a t de x. Tá bom? Essa diferença eu estou chamando de g, tá? Essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é a função g, tá? Para eu provar que essa função tem concavidade para cima, você concorda que é suficiente provar que essa aqui é sempre maior que zero perto do intervalo? Dentro do intervalo, aliás? Olha, tá aqui o ponto P, tá? Vou pegar aqui o ponto P. Eu quero pegar um intervalo aqui. Esse intervalo é o intervalo I, tá? Nota que o teorema fala de um certo intervalo, certo? E que ela tem concavidade nesse intervalo, tá bom? Então, tá aqui o intervalo. Esse espaço aqui. Tá bom? Para eu garantir que ela tem concavidade para cima, vê se você concorda comigo. A função não tem que estar acima da tangente? Sim ou não? Se a função tem que estar acima da tangente, então quando eu pegar a função menos a tangente, sempre vai dar um número positivo, com exceção do ponto P, que é igual a zero. Tá? Então eu preciso provar que isso aqui é maior que zero nesse intervalo. Tudo bem? Ficou claro aí? Tá? Então vamos lá. Então precisamos provar que g de x é maior que zero para todo x pertencente a esse intervalo I, menos, claro, o ponto P. Tá? É isso que a gente precisa provar. Calcula a derivada dessa função. Por que eu vou calcular a derivada dessa função? Essa função é derivável? É ou não é? É. Por que ela é derivável? Porque a função f é derivável. Ela admite derivada até de segunda ordem. Tá? A função t é uma função afim. Toda função afim é derivável. Tá? Então, a diferença é derivável. Tá bom? Então, calcula a derivada dessa função. A derivada de f menos a derivada de t. Agora, calcula a derivada dessa função no ponto P. Tá? Aqui no ponto P. Então, g' de P é igual a f' de P menos t' de P. Quem é a derivada da reta tangente no ponto P? Quem é a derivada da reta tangente no ponto P? Só você pensar quem é a reta tangente. Está aqui a reta tangente. Quem é a derivada da reta tangente? Isso aqui não é uma constante? Dá zero. Isso aqui não é constante? Dá zero. A derivada de x é 1. Sobrou quem? F' de P. Em qualquer ponto, a derivada da reta tangente é isso aqui. Porque como ela é uma função afim, a derivada dela é o coeficiente angular dela. E o coeficiente angular dela é f' de P. Tudo bem? Muito bem. Então, isso aqui, g' de P, é f' de P menos f' de P. Então, g' de P é zero. Tá bom? Tudo bem? Ficou claro até aí? Então, a derivada da g no ponto P é zero. Tá? Agora, vamos pegar a nossa hipótese. O que é que nós temos por hipótese? Que a derivada da f, derivada de segunda ordem da f, é maior que zero nesse intervalo. Tá? Se eu tenho que a derivada de uma função é maior que zero, o que é que eu sei sobre a função? Que a função é crescente. Tá? Então, vamos pensar aqui. Ó. Pensa nisso aqui. Ó.
A derivada de segunda ordem é maior que zero. Então, quem é crescente? Volta. Pensa um pouquinho, olha lá. Você tem uma função que você sabe que a derivada dela é maior que zero. Então, essa função é crescente. Essa aqui não é a derivada? A derivada é maior que zero. Então, a função é crescente. Quem é essa função que é crescente? F não. Eu vou reescrever isso aqui. Vê se você concorda. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui? A derivada da função é maior que zero. Então, de novo, se a derivada da função é maior que zero, a função é crescente. Ok? A derivada da função é maior que zero. Então, a função é crescente. Quem é a função? I don't believe it. Quem é a função? Não estou acreditando. Vai, quem é a função? Se essa derivada é maior que zero, então quem é a função? Quem é? F. F é crescente, certo? E se fosse G? Então, G é crescente, tá? E se fosse H? Ah, professor, você quer sacanear com a gente? Não, é que eu já dei a resposta e vocês não perceberam ainda. Então se a derivada de H é maior que zero, então H é crescente, ok? Se a derivada de uma coisa for maior que zero, então a coisa é crescente, certo? Ok? Tudo bem? Então, a derivada disso é maior que zero, então isso é crescente, ok? Entenderam? Porque agora a sua função é essa que está aqui dentro. Beleza? É isso que tem que enxergar, tá? Então pronto, é isso que eu vou usar agora. Olha. Temos, por hipótese, que a derivada de segunda ordem é maior que zero. Isto significa que a função f', tá? A função linha é crescente. Tudo bem? Pronto. Eu sei que a derivada é crescente. Excelente. Presta muita atenção agora. A derivada é crescente. Só que aqui está dando zero, certo? Em P está dando zero. Beleza? Aqui está dando zero. Tá? Então eu vou pegar o P. Aqui no ponto P, você tem que a derivada de G nesse ponto P está dando zero. Tá? Tudo bem até aí? Derivada aqui está dando zero.
Essa aqui é crescente. Se ela é crescente, se eu pegar um cara depois do ponto P, suponha que o intervalo I seja isso aqui, tá? Esse aqui seja todo o intervalo I. Tá bom? Eu só dei uma ampliada aí para vocês enxergarem melhor. Olha, se a derivada é crescente no intervalo I, então se eu pegar um cara depois do P, como é a imagem da F' comparado ao P? F' é crescente. Então, se eu comparar F' de P e F' desse x aqui, desse x que está depois do P, qual é a relação dos dois? Esse aqui tem que ser maior, não tem? Ela não é crescente? Ela está crescendo, certo? Então, esse tem que ser maior. Concorda? Porque ela é crescente. O que mais? Se eu pegar um cara antes, pegar um y aqui antes, o que é que eu posso dizer sobre o f' de y? Tem que ser menor que esse cara, tá? O f' de p tem que ser maior que esse f' de y, tá? Conclusão. Qualquer cara depois do P, a derivada é maior que a derivada nesse ponto. Qualquer cara antes do P, a derivada tem que ser menor que a derivada nesse ponto. Tá? Então, eu vou escrever isso. Tá? Então, se o x pertence ao intervalo antes do P, vou colocar assim, P menos 1 delta, P menos 1 delta P. Então, como está antes, a derivada de x é menor que a derivada em P. Tá? Agora, se eu pegar depois, se eu pegar um x depois do ponto P, passando o ponto P, de P até um P mais um delta, então, eu estou colocando esse delta só para garantir que eu estou aqui dentro do intervalo, tá? Que eu não estou saindo do intervalo. Então, se eu pegar um cara logo depois do P, então, a derivada da função é maior que a derivada em P. Tá? Tudo bem até aqui? Ok? Vamos lá. A derivada da função é menor que a derivada em P. E a derivada da função é maior que a derivada em P. Isso aqui não é a derivada da reta tangente? É ou não é? É a derivada da reta tangente. Tá? Vamos pensar aqui. Ó. Então, pelo que está escrito lá, é isso aqui, ó, f de x menos t' de x. f' de x menos t' de x. Então, se eu faço essa diferença, eu tenho a derivada da função g. Tá? Então, posso passar esse carinha para cá, vai ficar assim, ó, f' de x menos f' de p, isso é menor que 0. Mas isso aqui é quem? Isso aqui é g' de x. Tá? A mesma coisa aqui, vou passar esse cara para cá. Vai ficar f' de x menos f' de p. Isso é maior que 0. Mas quem é esse cara? Esse cara é o g' de x. Tá bom? Então, vou colocar de novo esse intervalo. Pega o intervalo. O I é isso tudo aqui. O P está por aqui, tá? O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que antes do P, a derivada da G
é negativa, tá? Então, quer dizer que a função g, se a derivada da função é negativa, o que a gente sabe sobre a função? Se a derivada da função é negativa, a função é decrescente. Então, a g é decrescente, nesse intervalo, tá? Depois do ponto P, a derivada é positiva. O que a gente sabe sobre a g? Então, ela é crescente. Tá? Isso aqui para a função g. Olha, a função g é decrescente e depois ela é crescente. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Muito bem. Agora, quanto é g de p? G de p não é f de p menos t de p? É ou não é? G de p é isso. F de p e t de p não é igual? Tá? F de p é igual a t de p. Então, g de p é 0. Pensa comigo. Eu tenho uma função que vai decrescendo, decrescendo, decrescendo. Ela chega no 0 e depois ela cresce. Tá bom? Então, tá aqui o ponto P. Eu não sei como essa função g vem. Ela vem de alguma forma, decrescendo. Aí ela chega aqui no P que dá 0, tá? E depois ela cresce de alguma forma. Tá bom? É isso que eu sei da função g. Tudo bem? Então, a g ela só dá 0 no P. Antes do P, ela tem sinal positivo. E depois do P, ela tem sinal positivo. Mas o que era que a gente queria provar mesmo? A gente queria provar isso. Certo? Que a F é maior que a T. Mas o que significa a F ser maior que T? Não basta passar o T para cá? Significa mostrar que a F menos a T é maior que 0. Mas o que é a F menos a T? A F menos a T nada mais é do que a G. Ok? Então está provado o nosso resultado. Então a concavidade é para cima. Tá bom? Então de agora em diante, o que é que tu tens que fazer? Tu pega uma função, pega a função, tu queres saber quais são os intervalos onde ela tem concavidade para cima ou para baixo. O que você faz? Você faz o seguinte, deriva ela 2 vezes e olha o sinal da segunda derivada. Onde for positivo, concavidade para cima. Onde for negativo, concavidade para baixo. É isso que tu tens que fazer. Tá? A demonstração parece um pouco pesada, talvez um pouco complexa, mas você vai ver agora na conta que a coisa é muito mais simples do que parece. Tá? Vamos lá, vamos fazer as contas para você se empolgar. Eu sinto que vocês estão com ódio de mim hoje, eu não sei o que aconteceu. Eu já estou até pensando se eu vou fazer a próxima demonstração, então... Vamos lá, então, resultado. Observa lá. Se a segunda derivada for maior que 0, o resultado diz que a concavidade é para cima. O segundo resultado eu não vou nem mostrar, tá? Que é as mesmas contas, só vai trocar o sinal, tá? Então, vamos ver se isso funciona. Vamos pegar a primeira função. Esse primeiro exemplo aí. F de x é igual a x ao cubo menos 3x² menos 9x. Eu quero saber onde que essa função tem concavidade para cima e onde que ela tem concavidade para baixo. Tá? O que é que eu tenho que fazer? Derivo ela 2 vezes. Tá? Primeiro eu te pergunto, essa função, eu posso derivar ela 2 vezes? Sim ou não? Sim, porque é um polinômio, então é infinitamente derivável. Tá? Muito bem. Então, só olha para cá agora. Primeira derivada, diz como vai ficar. 3x², isso tu domina, né? O que mais? Menos 6x, menos 9. Segunda derivada.
Aí tu diz assim, fala comigo. Vai. Quanto é que dá? 6x menos 6 e acabou, né? Olha, uma função afim. O sonho, né? O sonho de todo aluno. Onde é que isso dá zero? No 1. No 1 dá zero. Isso não é uma função crescente? Então quer dizer que depois do 1 é positivo. Antes do 1 é negativo. O que significa isso? Que antes do 1, a concavidade do gráfico é para baixo. E depois do 1, a concavidade é para cima. E acabou o problema. Não é lindo demais? Aí você deve estar pensando assim, por que a aula não começou assim? Né? Porque a gente precisa provar que isso é válido. Tá? O que a gente fez antes foi mostrar que pode fazer isso. Ok? E é só isso o problema. Tá? Inclusive tem uma dessa na sua prova. Claro que não é essa função, que é muito fácil, né? Você iria ficar magoado se eu colocasse uma função desse tipo, que você ia dizer assim, o professor, acho que ele está subestimando o quanto a gente sabe. Então, claro que eu coloquei uma função mais complexa. Vamos lá, deixa eu colocar x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x. Está aí o gráfico da função, tá? O que é que diz? Diz que até o 1, a concavidade é para baixo. E depois do 1, concavidade para cima. Mostra lá o gráfico, por favor. Olha lá. Está vendo que até o 1 parece que tem tipo uma parábola para baixo? E depois do 1, parece que tem tipo uma parábola para cima. Entendeu? Beleza? Então, achamos as concavidades. E o 1? O que é o 1? Não é no 1 que está mudando a concavidade? Uma hora antes do 1 é para baixo e depois do 1 é para cima. Então, o 1 é o ponto de inflexão. Entenderam? Então, a gente já matou duas coisas. Matamos a aula de hoje. Acabou a aula. Vamos lá. Vamos, então, para os outros exemplos. Claro que eu não poderia deixar de colocar exemplos interessantes, né? Vamos lá. Função g de x é igual a x sobre 1 mais x². Quero saber a concavidade do gráfico dessa função. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Deriva duas vezes e analisa o sinal da segunda derivada. Tá? Só isso que você precisa fazer. Então, vamos lá. Derivando a primeira vez. Derivada disso é 1 vezes esse normal. Tá? Fica 1. A minha mão está grandona, né? 1 mais x². Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Isso tudo dividido pela segunda ao quadrado. 1 mais x² ao quadrado. Tá bom? Então, vai ficar a derivada da função. Vou só arrumar agora, tá? Aqui tem 1. Vai ficar x² e aqui tem o menos 2x². Então, isso aqui vai dar menos x². Isso tudo dividido por 1 mais x² ao quadrado. Tá? Agora eu vou para a segunda derivada. A segunda derivada é a derivada da primeira, que é menos 2x, vezes a segunda normal. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Aí eu uso a regra da cadeia aqui, né? Vai aparecer um 2, 1 mais x² vezes um 2x. Isso tudo dividido por essa aqui, a quarta. Tá?
Agora eu posso simplificar aqui, ó, porque tem esse fator, ele está aqui e ele está aqui. Então, eu vou tirar um fator de cada, tá bom? Vai ficar assim, ó, g duas linhas de x é igual, aqui vai ficar menos 2x, como eu tirei um fator, vai ser isso quadrado, 1 mais x quadrado, tá? Menos, esse fator vai embora, vai ficar 4x vezes esse, 1 menos x quadrado. E embaixo, esse fator vai ficar o cubo, tá? Porque eu estou tirando um fator. 1 mais x quadrado ao cubo. Agora eu preciso analisar o sinal disso. Dá para arrumar em cima ainda. Vamos arrumar primeiro. Vai ficar g duas linhas de x é igual... Isso aqui vai dar menos 2x ao cubo, menos 4x, mais 4x ao cubo, isso dividido por 1 mais x quadrado ao cubo, tá? Vai ficar g duas linhas é igual... esse com esse vai dar menos 6x, esse com esse dá 2, né? 2x ao cubo, dividido por 1 mais x quadrado ao cubo. Precisa analisar o sinal disso, tá? Como que a gente vai analisar o sinal disso? Como a gente analisa? Preciso olhar para o denominador? Preciso? Para esse cara? Esse cara sempre é positivo, concorda? Certo? Nunca dá zero ele, tá? Então, eu só preciso olhar para esse cara. Ele que determina o sinal da segunda derivada, tá bom? Então, é suficiente olhar só para o numerador. Então, vamos pegar o numerador, que é menos 6x. Menos 6x mais 2x ao cubo, é isso? É? Então, este fator determina o sinal de f g duas linhas. Vamos lá, vamos colocar o 2x aqui em evidência, vai sobrar 3 mais x quadrado, certo? Menos, né? Menos x quadrado. Vamos ver o sinal disso. Pega só esse cara. Menos 2x. Como está negativo, aqui fica positivo e aqui fica negativo. Vamos pegar esse cara agora. 3 menos x quadrado. Parábola com cavidade para baixo. As raízes é menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Com cavidade para baixo, né? Então, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo, tá bom? Como eu tenho que fazer o produto disso? Então, o sinal da segunda derivada, ele altera no menos raiz de 3, no zero e no raiz de 3. Antes do menos raiz de 3, negativo, positivo. Então, fica negativo. Entre raiz de 3 e 0, positivo, positivo, fica positivo. Entre 0 e raiz de 3, positivo, negativo, fica negativo. Entre raiz de 3 para frente, fica positivo. Tá? Então, o teorema que nós provamos agora nos diz que aqui a concavidade é para baixo, tá? Aqui a concavidade é para cima, aqui a concavidade é para baixo e aqui a concavidade é para cima. Deu para entender? Tá? Só isso. Tá? Vamos ver se está certo? Vamos colocar o gráfico. Vamos ver se aparece isso. Quem é a nossa função? É x sobre 1 mais
x ao quadrado. Tá aí a função, essa vermelha aí. Deixa eu deformar o gráfico, deformar o plano cartesiano aqui para a gente poder enxergar, tá? Vou deformar bastante aqui. Vou marcar aqui o raiz de 3. Tá aí o raiz de 3 e vou marcar aqui o menos raiz de 3. Tá aí. Olha, entre o que foi que a gente concluiu lá? Deixa o gráfico, tá? O que foi que nós concluímos? Que de menos infinito até menos raiz de 3 com a cavidade para baixo. Está aqui a reta, essa primeira reta preta. Observa que é como se tivesse mesmo uma concavidade para baixo. Tá? E depois dessa reta, até o zero, a abertura está para cima. Concavidade para cima. Tá? Entre o zero e até a próxima reta, está para baixo. E depois da segunda reta, que está a equação 1, a abertura está para cima. Tá? Então está certinho a nossa análise. Tá bom? Beleza. Escolham. Qual a gente faz agora? Oi? Do logaritmo? Letra E. Vamos lá. Letra E é f de x é igual a x, logaritmo natural de x. Ah, isso aqui tem um detalhe interessante. O que a gente tem que fazer mesmo? O que a gente tem que fazer? Deriva a função quantas vezes? 2 vezes e analisa o sinal da segunda derivada. Tá? Posso derivar essa função 2 vezes? Posso ou não? Posso. Né? Vamos lá. Primeira derivada. Derivada de x é 1. Vai ficar 1 vezes o logaritmo. Então, logaritmo. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada do logaritmo é 1 sobre x. Tá? Cancela o x. Vai ficar f' de x é igual ao logaritmo de x mais 1. Ficou bonitinho, né? E agora eu preciso derivar pela segunda vez. Então, segunda derivada. A derivada desse é 1 sobre x. E a derivada desse é 0. Está aqui a derivada de segunda ordem. O que eu tenho que fazer agora? Tem que fazer o quê? Não, o que eu tenho que fazer aqui com isso aqui? O sinal da segunda derivada. Então, onde que isso é positivo e onde que isso é negativo? Oi? Antes do zero é negativo. E o que mais? Depois do zero é positivo. Se tu colocasse isso na tua prova, o que tu acha que eu ia fazer? Eu ia dizer, não! Porque você tem que primeiro olhar para a função, que foi a sua primeira ideia. Quando você olha para a função, qual o domínio dessa função? Oi? Só os números reais positivos. Ok? Então, você não pode olhar para os números reais negativos. Deu para entender? Não pode, porque não está no domínio dessa função. Tá? Então, o domínio dessa função só são os números reais positivos. Bem, se todo x que eu usar ele é positivo, a segunda derivada vai dar o quê? Sempre positivo. Então, a concavidade é para onde? Para cima. Entendeu? Acabou o problema, tá? Vamos colocar o gráfico aqui. O gráfico é x vezes o ln de x, certo?
Deixa eu tirar isso tudo daqui. Deixa eu tirar a deformação. Tá aí, ó, o gráfico é isso, tá vendo? Uma concavidade para cima. Nota, não tem gráfico para a parte negativa, tá? Daí a importância de saber o domínio da função. Próxima, qual a gente faz? Escolhe mais uma aí. Qual? F. Vamos lá. Função logarítmica. Que é uma função semelhante à função de distribuição lá da estatística, né? Vamos lá. Inclusive, não lembro, mas parece que é essa. E elevado a x², ela não tem integral com funções elementares, tá? Você vai ficar a vida toda tentando fazer e não consegue. Vamos lá, letra F. É uma função g, que é exponencial de menos x² sobre 2. Isso, né? Vamos lá, me ajuda. O que eu tenho que fazer? Derivar duas vezes. Vamos, primeira derivada, como é que fica? Como é que fica? Me dá a resposta logo. Ah, você já está safo, então mais de um mês fazendo derivada, você já sabe fazer derivada de cabeça, vai. Qual é a resposta? Perfeito. Vai aparecer menos 2x e elevado a menos x² sobre 2, certo? Ou não tem esse 2, né? Não tem esse 2. É isso, concorda? Tá? Tá bom? Que é a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente, está aqui o expoente. Passo 2 para frente, esse 2 cancela com esse 2, então vai ficar só menos x. Tá? Tá aí, a derivada. Agora a derivada de segunda ordem. A derivada disso é menos 1, então vai dar só isso, vai ficar menos e elevado a menos x² sobre 2. Agora, mais esse cara vezes a derivada desse. A derivada desse eu já sei que é isso. Então vai dar x² e elevado a menos x² sobre 2. Concorda? Acho que é isso, né? Tá bom? Muito bem. Eu quero saber o sinal disso. Como é que você faz para achar o sinal disso? Ideia. Coloca quem? Coloca o E em evidência. Quando você colocar o E em evidência, o que é que vai sobrar? Vai sobrar o menos 1 mais x². Tá? Vai ficar assim, ó. G, duas linhas de x, é igual, colocando o E em evidência. Vai sobrar quem? O menos 1 com o x². Vou colocar aqui, x² menos 1. Tá bom? Quem determina o sinal dessa derivada? Quem determina o sinal? Quem? Não. Só esse cara. A exponencial sempre é positiva, lembra? Nunca negativa exponencial, tá? Então, quem determina o sinal dessa derivada é só esse polinômio. Mas e se é um polinômio de grau 2, concavidade para cima, quais são as raízes? 1 e menos 1, tá? 1 e menos 1 as raízes. Então, as raízes são menos 1 e 1. A concavidade é para cima, então quer dizer que aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Então quer dizer que aqui a concavidade é para cima, aqui é para baixo e aqui é para cima. Ok? Acabou. Tá? Muito bem.
Próxima. Quais faz? Projeta lá, por favor. Pode escolher qualquer uma, inclusive a última. A C. Vamos lá para C. A C é h de x igual 3x² menos 5x ao cubo. O que eu tenho que fazer? Deriva pela primeira vez. Vai dar 12x ao cubo menos 15x². Deriva pela segunda vez. Vai dar 36x² menos 30x. Vamos determinar o sinal disso. Dá para colocar aqui 6x em evidência? Vai ficar 6x menos 5, certo? Então, o sinal disso, esse carinha aqui, ele muda de sinal no zero. E esse carinha aqui, ele muda do sinal no 5/6, né? 5/6. Então, esse aqui é positivo para cá, negativo para cá, esse aqui é a mesma coisa. Positivo, negativo. Então, antes do zero vai dar positivo, entre zero esse cara vai dar negativo, do 5 para lá vai dar positivo. Tá bom? Então, concavidade para cima, para baixo, para cima. Acabou. Tá? Agora, última questão. Projeta lá. Questão 2. Quem vai no microfone para fazer? Questão 2. Ela é tão fácil, que você não precisa de caneta, não precisa de lápis. Você faz de cabeça a questão. Projeta lá a questão. É muito fácil. É você olhar e dizer assim, ah, claro que é. Vai fazer de cabeça. É sério, eu não estou brincando. Ela é fácil. Quem quer fazer? A propósito, eu gostaria de parabenizá-los, e ao mesmo tempo eu estou com ódio por dentro, mas eu tenho que parabenizá-los, que na prova 5 vocês melhoraram a nota, né? Finalmente, né? Foi a melhor média de todas as provas. Eu acho que a média foi acima de 5. Deixa eu confirmar. Isso é muito bom, viu? Porque a gente já teve média 2 e alguma coisa, tá? É sério. Deixa eu só confirmar a média rapidamente. Eu estava falando com o professor Emerson e a gente vive falando, chorando um com o outro. A média foi 5,33. Oh, isso é fantástico. Eu vi pelo menos 5 pessoas fecharam a prova. 5 pessoas fecharam. Tem uns 4 ou 6 pessoas que tiraram 8,8. Como que você consegue isso? Tem um 8,9, cara. Sério? Tem 8,9. Esse cara, ele deve ter muito ódio quando ele pegar a prova. Assim. Essas são as notas da quinta prova, tá? Mas tem uns caras de pau que tiram 2, 1,5. Esse aí... Esses aí eu não sei mais. Então, projeta lá, por favor, a questão. Que vocês vão fazer de cabeça essa questão agora. F de x igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Quem é que vai fazer a questão?
De cabeça. Vai. Tem que vir no microfone e dizer, é assim. Vai. Levanta o braço, quem vai fazer? Você levantou o braço. Você fez assim, eu vi, eu percebi. Qualquer movimento para cima é suficiente. Vai. Vem explicar para a gente. É fácil, você sabe. Você estava até explicando para ela como é que faz. Vai lá. Vem, você consegue. Eu tenho certeza que você acerta. Eu tenho certeza. Sério. Tenho certeza. Vem, você consegue. Ela consegue ou não? Ó, a sua amiga está dizendo que você consegue. Eu vou te dar 30 segundos. É o tempo que eu falo com a sala 8. A sala 8, quem é que quer fazer? Alguém da sala 8 vai fazer? Quem quer fazer na sala 8? É incrível quando a gente pergunta assim, a pessoa rápida arranja alguma coisa para fazer na mochila. Ah, não tem nada na mochila. Tem nada. Ele trouxe só o caderno. Mas ele arranjou lá. Agora ele vai levantar e vai no microfone. Não? Ninguém na sala 8? Aqui então, agora você. Passou os 30 segundos. Quem quer fazer? Vai. Valendo um brinde. Já fica ali, que se ele errar... Não, vai. Já fica lá, que se ele errar, você já faz. Como é que faz? Diga o seu nome e curso. Meu nome é Gabriel, de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ok. O que você faz para provar que essa função só tem um ponto de inflexão? Deriva ela 2 vezes. E como a derivada de segunda ordem é uma função afim, ela só tem um ponto em que ela é menor ou maior, em que ela muda de concavidade. Perfeito. Meu aluno aí. Muito bem, obrigado. Não teve jeito, o cara acertou. Então, não falei que dá para fazer de cabeça a questão? É uma função de grau 3, é um polinômio de grau 3. Se você deriva 2 vezes, vai dar um polinômio de grau 1. Polinômio de grau 1 é uma função afim. Função afim só tem uma raiz. Então, antes da raiz é positiva e depois da raiz é negativa, ou vice-versa. Então, esse é o único ponto de inflexão. Beleza? Então, olha, vamos verificar. Primeira derivada é 3ax² mais 2bx mais c. A segunda derivada é 6ax² mais 2b. Né? E tu quer saber onde que isso muda de sinal, né? Então, tu pensa assim, ó. Quem são as raízes disso? As raízes é menos 2b sobre 6a. Opa, aqui não tem esse 2. Sobre 6a. Tá? Essa é a raiz. Agora, se esse a for positivo, então daqui para lá é positivo. E daqui para cá é negativo. E se esse a for negativo, troca os sinais. Aqui é positivo e aqui é negativo. Olha lá. A segunda derivada está mudando de sinal. Então, esse cara é o ponto de inflexão. É o único ponto de inflexão. Agora, me diz uma coisa. Você não acertava isso? Tá vendo? Da próxima eu vou te tirar ponto. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Cuidado com os pontos de inflexão, que eles não vai cair no seguinte vício. Pega a função, deriva 2 vezes, se a segunda derivada der 0, então é inflexão. Isso é um risco, tá? Só é inflexão se antes for positivo e depois for negativo. Ou vice-versa, tá? Se antes for negativo e depois positivo. Tá bom? Não vai ficar pensando que a segunda derivada deu zero, então é inflexão. Não garante, tá? Um exemplo disso é a função que a gente vai fazer agora. Essa função aqui, ó, f de x igual a x². Quando você derivar a primeira vez, vai dar o quê? 4x ao cubo.
Quando derivar a segunda vez? 12x². Então, eu já sei que a segunda derivada dá 12x². Certo? Aí você pensa, onde que isso dá zero? No zero. Só que depois do zero, ela é o quê? Positiva. Antes do zero, ela é o quê? Positiva. Então, ela tem concavidade para cima antes e depois. Então, o zero não é ponto de inflexão. Entendeu? Tá? Não teve uma mudança de concavidade aí. Tá bom? Então, o zero não é ponto de inflexão nesse exemplo. Aí vem o nosso teorema. Não vou demonstrar o teorema. Tá? A demonstração desse teorema ela é muito semelhante ao que a gente demonstrou na aula, por isso que eu fiz questão de demonstrar com todos os detalhes. No Guidorize está feito essa demonstração. Dá uma olhada lá, quem tiver curiosidade, você vai ver que a demonstração é quase a mesma coisa do que a gente fez aqui. Tá? Então, eu não vou fazer. E o que esse teorema nos diz? Esse teorema vai nos dar uma informação preciosíssima. Olha lá. Ele diz assim, projeta lá, por favor. Ele diz assim, que se a função admite derivada de segunda ordem, ela for contínua, essa derivada, tá? E o teste que você vai fazer, que esse é chamado de teste da segunda derivada, é o seguinte. Se a derivada no ponto for zero e a segunda derivada no ponto for menor que zero, então esse ponto é máximo. Ok? Projeta lá de novo. E se a derivada no ponto for zero e a segunda derivada for maior que zero, então é mínimo. Tá? Eu só investi aqui a escrita. Então, se a derivada no ponto for zero e a segunda derivada, essa aqui é a primeira afirmação. Tá? Se a segunda derivada for maior que zero, olha lá, se for maior que zero, então é mínimo. Tá bom? Esse é o mecanismo, tá? Nota como faz sentido a coisa. Olha lá. A derivada da zero significa que é ponto crítico, concorda? Esse ponto crítico pode ser aquele ponto onde a função não é derivável, ou esse ponto crítico pode ser que seja um ponto de máximo, pode ser que seja um ponto de mínimo, pode ser que não seja nada. Pode ser que não seja nem máximo nem mínimo, tá bom? Então, só tem essa informação, que é ponto crítico. Agora, vamos para cá. Se a segunda derivada é menor que zero, a segunda derivada é menor que zero, o que significa a segunda derivada ser menor que zero? Que a concavidade é para baixo. Então, é uma coisa assim, ó. O gráfico é uma coisa assim. Tá? Só que você diz, mas professor, aqui está falando que é menor que zero no ponto. Ele não diz que é menor que zero em um intervalo. Só que o teorema também me diz que a segunda derivada ela é contínua, tá? Se ela é contínua e ela é negativa nesse ponto, então pensa aqui. Tá aqui. No ponto P ela é negativa, então a imagem dela está aqui embaixo, tá? Se ela é contínua, ela não pode passar daqui para um valor positivo sem fazer isso, tá? Ela tem que fazer um caminho aqui, ó, daqui até um valor positivo. Ela não pode dar um salto, concorda? Porque ela é contínua. Como ela não pode dar um salto daqui para cá, então existe um intervalo aqui que a segunda derivada está sendo negativa. Beleza? Então, se existe um intervalo que ela é negativa, então nesse intervalo a concavidade é para baixo. Tá? Se a concavidade é para baixo, então quer dizer que a função alcançou um ponto de máximo. Tudo bem? Por isso que, se a segunda derivada no ponto for menor que zero, é máximo. E se a segunda derivada no ponto for maior que zero, ó, se é maior que zero, significa que a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, então ela alcança um ponto de mínimo. Beleza? Então, esse é o resultado. Tá? O que vocês... Na demonstração, a única coisa delicada é essa. O resto é direto. Tá? Vamos lá. Exemplo 1. Projeta lá, por favor.
Exemplo 1. Então, eu tenho f de x é igual a x à quarta sobre 4 menos x ao cubo menos 2x² mais 3. Eu quero saber quem são os pontos de máximos e mínimos dessa função. Tá? São máximos e mínimos que podem ser locais. Não garante que é global. Tá bom? O que eu tenho que fazer? Eu vou usar o teste da segunda derivada. O que diz o teste da segunda derivada? Você calcula a primeira derivada e vê onde dá zero. Depois calcula a segunda derivada e vê o sinal. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Primeira derivada aqui. Calcula a primeira derivada disso. Dá quanto? X ao cubo. E aqui? Menos 3x². E aqui? Menos 4x. Onde é que isso dá zero? Vou colocar o x em evidência. Vai ficar x² menos 3x menos 4, certo? Então, está dando zero no zero e nas raízes desse polinômio quadrático. Vamos determinar as raízes. O b vai dar 9, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é menos 4. Então, esse delta está dando 25. Então, x é igual a 3, mais e menos 5, 2. Então, a primeira raiz dá 4 e a segunda raiz dá menos 1. Então, quem são os pontos críticos dessa função? 0, 4 e menos 1. Tudo bem? Tá? Então, esses são os pontos críticos. Então, f' de x é 0 em menos 1, 0 e 4. Esses são os pontos críticos. Já fiz a primeira parte. Vou para a segunda parte agora. A segunda parte é calcular a segunda derivada. Quem é a segunda derivada disso? 3x² menos 6x menos 4. Tá bom? Substituo cada um desses pontos. Tá? F duas linhas de menos 1. Quanto é que vai dar? Vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1, menos 4. Aqui vai dar 3 positivo, aqui vai dar 6 positivo, então vai dar 9. Com 4 negativo vai dar 5. Então, deu 5 positivo, maior que 0. Opa! A segunda derivada deu maior que 0. O que é que diz? Se a segunda derivada for maior que 0, ele é mínimo. Tá? Então, esse cara aqui é mínimo. A segunda derivada agora no zero. Substitui aqui. No zero, 0, 0, deu menos 4. Deu menor que 0, então é o quê? Máximo. O último ponto. O 4. A segunda derivada no 4. Fica 3 vezes 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, menos 4. Olha, isso aqui dá 16. 3 vezes 16 dá 48. Isso aqui já vai dar positivo. Tá? Então, esse ponto é mínimo. Tudo bem? Achamos os 3 pontos. Tem 2 pontos de mínimo e 1 ponto de máximo. Tá? Olha para essa função. Olha para ela. Eu te pergunto, se eu mandar o x para mais infinito, quanto é que dá? Mais infinito. Se eu mandar o x para menos infinito, dá quanto? Mais infinito também. Então, essa função ela não tem máximo global. Ok? Porque ela explode, ela vai para mais infinito. Então, esse máximo aqui, ele só é local. Agora, o mínimo, ela tem mínimo global. Pode ser que um desses seja o mínimo global. Um deles pode ser, tá? Vamos ver o gráfico disso. Vamos lá, é x à quarta sobre quem? É sobre 4 lá? Sobre 4 menos
Menos x ao cubo, menos 2x quadrado, menos 2x quadrado, né? Mais 3. Tá. Tá aí, é esse gráfico laranja, tá? Deixa eu ajustar aqui. Eu vou deformar aqui o gráfico, só para a gente visualizar tudo. Olha lá. Observa, no 4 ele tem ponto de mínimo, tá? No 0 ele tem ponto de máximo, tá bom? E no menos 1 ele tem ponto de mínimo, beleza? Nota que entre o menos 1 e o 4, o mínimo global é o 4, tá? Lembra que eu falei para vocês? Um dos dois seria mínimo global. E máximo global a gente não tem. Por quê? Essa função para cá vai para mais infinito. E para cá também vai para mais infinito. Beleza? Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ao próximo exemplo. Projeta lá, por favor. Opa. Agora, o que é que nós temos até agora? A gente tem o seguinte, que você vai pegar a função e vai ver onde existe um cara que a derivada dá zero. Depois, você calcula a segunda derivada e analisa o sinal desse cara. Tá? O teorema me diz que se for maior que zero é mínimo, se for menor que zero é máximo. É isso que diz o teorema. Só que nem todo teorema ele é completo. Tá? Pode ser que ele não capte todas as informações, que é o exemplo que nós temos agora. Projeta lá, por favor, o exemplo. Então, o exemplo de agora é essa função cúbica aí, ó. G de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Esse exemplo, tá? Vamos trabalhar nesse. Primeira derivada. Isso aqui vai dar 3x quadrado menos 6x mais 3. Essa é a primeira derivada, tá? Vamos ver onde essa derivada dá zero. O delta dá 36 menos 4 vezes o A vezes o C. Olha, vai dar 36 aqui também, ó. Então, isso aqui dá zero. Então, essa função só tem uma raiz. X é igual a menos o B dividido por 2A. A única raiz é 1. Tá? Essa é a única raiz dessa função. Tá bom? Então, o único ponto crítico dessa função é 1. Então, vou derivar pela segunda vez. G, duas linhas, de x. Aqui vai dar 6x menos 6. E dá zero. Tá? O G, duas linhas, de 1, dá quanto? Zero. Então, a segunda derivada, no ponto, deu zero. Eu te pergunto, é máximo ou mínimo? O teorema não responde. Entendeu? O teorema não vai te dar a resposta para isso. Não é esse teorema que vai te ajudar. O que vai te ajudar é a definição de ponto de inflexão. Tá? Olha aqui. A segunda derivada não é uma função afim? É ou não é? Crescente. Depois do 1, isso aqui é positivo. Antes do 1, isso aqui é negativo. Quer dizer que o 1 é o ponto de mudança de concavidade. Então, esse 1, ele é um ponto de inflexão. Ele não é máximo, nem é mínimo. É um ponto de inflexão. Deu para entender? Tá? Muito bem. Vamos projetar aqui. E essa função, será que não tem ponto de máximo e de mínimo? O que vocês acham? É x ao cubo menos 3x ao quadrado. Não vou colocar ainda tudo. Olha para cá. A gente fez as contas, tá? A gente fez as contas, achamos que só existe um ponto crítico, que é o 1. Só que a gente viu que esse ponto crítico não é máximo e nem mínimo.
Esse ponto crítico é ponto de inflexão, tá? Pergunta que eu te faço. Essa função, ela não tem máximo e nem mínimo? É isso mesmo? Vocês concordam com isso? É possível uma função não ter máximo e nem mínimo? É possível. E é essa a função. Ela não tem máximo. Ela não tem mínimo. Tá? Olha o que vai acontecer com ela. 3x, x ao cubo menos 3x quadrado mais 3x menos 1. Tá aí. Esse é o gráfico dela. Tá? Essa função cúbica aqui. Olha lá. Projeta aqui. Ó. Isso. Olha lá. Esse é o gráfico dela. Tá vendo? Ela está vindo lá de menos infinito. Se ela descesse aqui, ela teria um máximo aqui e um mínimo para cá, mas ela não desce. Entendeu? Ela dá uma freadazinha no crescimento e depois ela continua crescendo. Beleza? Então essa é uma função que o que tem nela é uma mudança de concavidade. Aqui era concavidade para baixo e aqui a concavidade é para cima. Tá? Então o único ponto é ponto de inflexão. Essa função não tem ponto de máximo, nem tem ponto de mínimo. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos fazer essa questão 2. Classifique os pontos críticos dessa função. E de x sobre x. O que a gente tem que fazer? Deriva e igual a zero e acha os pontos críticos. Depois você deriva de novo e determina quais são as características desses pontos críticos. Tá? Então, derivando, a derivada da exponencial é ela mesma, vezes x menos a exponencial, vezes a derivada de x, que é 1, dividido por x ao quadrado. Tá? Então, essa derivada vai dar o quê? Vai dar exponencial vezes x menos 1, dividido por x ao quadrado. Tá? Observa que o zero não faz parte do domínio dessa função. Tá? Aqui só daria zero no zero, mas não está no domínio. Esse cara não muda o sinal desse quociente. Esse cara também não muda. Quem muda é só esse aqui. Tá? Então, o sinal dessa derivada é determinado no 1. Tudo bem? Do 1 para lá é positivo e antes do 1 é negativo. Tá? Então, g' de x é igual a 0 em x igual a 1. Tá? É o único ponto crítico. É x igual a 1. Tá bom? Agora, a segunda derivada. Derivando, vamos usar essa aqui. Derivada da primeira. Da e elevado a x mais derivada da primeira vezes a segunda normal, né? Então, x elevado a x mais e elevado a x. Menos e elevado a x. Tá? Então, essa aqui é a derivada da primeira vezes a segunda normal. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Isso tudo dividido pela segunda ao quadrado. Vai ficar x à quarta. Tá? Dá para você cancelar aqui 1x daqui com 1x daqui. Vai ficar um cubo aqui. Tá bom? E você elimina esse cara com esse cara. Então vai ficar como? Vai ficar a segunda derivada vai ser igual x vezes esse cara, vai ficar x²
x quadrado e elevado a x, tá? Menos esse vezes esse vai dar 2x e elevado a x. E esse vezes esse vai dar mais, né? Mais 2e elevado a x. Isso tudo dividido por x ao cubo. Tá? Tá, segunda derivada é e elevado a x vezes x quadrado menos 2x mais 2 x ao cubo. Tá? Tá aí a segunda derivada. O que eu tenho que fazer? Ver qual é o sinal dela no 1. Tá bom? Pego o 1 e substitui aqui. Esse da menos 2 aqui está 2, cancela, né? Então vai ficar 1 positivo. Esse cara é positivo, esse cara é positivo. Então esse ponto tem que ser o quê? Mínimo. Tá bom? Acabou o problema, tá? Só isso que você precisa fazer. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos fazer essa outra esse outro polinômio que tem aí. Tá, deixa eu apagar aqui. Então, o sistema f de x igual a 3x à quinta menos 5x ao cubo. A derivada disso dá 15x à quarta menos 15x ao quadrado. Quero saber onde isso dá zero. Vou colocar o 15x quadrado em evidência. Vai sobrar x quadrado e aqui vai sobrar menos 1, certo? Tá bom? Então, isso aqui dá zero. F' de x dá zero. Se esse x for zero, se ele for menos 1 e se ele for 1. Tá bom? Esses são os 3 pontos críticos dessa função. Tá? Você deriva pela segunda vez agora. Segunda derivada disso. Isso aqui vai dar 60x ao cubo menos 30x. Tá? Eu vou só organizar aqui. Vou deixar o 30... Deixa assim por enquanto, que acho que isso já é suficiente. Vamos pegar o zero. Pega o zero e substitui aqui. Vai dar zero. Não posso afirmar nada, tá? F duas linhas de zero deu zero. Então, o teste da segunda derivada é inconclusivo, tá? Não posso falar nada. Pega o menos 1. Pega o menos 1. Substitui aqui. Vai dar menos 1, então vai dar menos 60. E esse aqui dá mais 30. Então vai dar menos 30. Vai ser menor que zero. Se é menor que zero, o ponto é de máximo. Tá? Então esse cara aqui é máximo. Certo? Pego o 1 agora. A segunda derivada no 1. No 1, esse vai dar 60, esse dá menos 30. Então vai dar 30. Vai dar maior que zero. Então esse cara é mínimo. Tá? Então, eu já tenho um ponto de máximo, eu já tenho um ponto de mínimo. Resta saber esse cara. Vamos ter certeza se esse cara aqui é um ponto de inflexão, ou se não é nada. Né? Vamos lá. Falta só ele para a gente concluir esse problema. Então, vou pegar a segunda derivada, que é 60x ao cubo menos 30x. 60x ao cubo menos 30x. Oi? Ok, obrigado. Então, vou ver o sinal disso. Então, f duas linhas de x é igual a... Dá para colocar 30x em evidência. Então, isso aqui vai ficar 2
x² menos 1, certo? Tá bom? Então fica isso. Vamos ver o sinal disso. Olha, olhando só para esse, do 0 para lá é positivo, e antes do 0 é negativo. Vamos ver o sinal desse. Isso aqui tem duas raízes, né? Que é no 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2, tá? Então, um carinha aqui e um carinha bem aqui. Que é 1 sobre raiz de 2, negativo, e menos 1 sobre raiz de 2, tá? Como isso aqui é concavidade para cima, então daqui para lá é positivo, aqui é positivo, e aqui é negativo. Agora eu tenho que fazer esse produto. Vou pegar o 0, esse aqui não é menos 1, é 1. 1 sobre raiz de 2, e esse aqui é menos 1 sobre raiz de 2. Olha, positivo com negativo dá negativo. Esse cara aqui vai dar positivo. Esse cara aqui dá negativo. E esse cara dá positivo. Então, isso aqui, concavidade para baixo. Aqui, concavidade para cima. Aqui, concavidade para baixo. Aqui, concavidade para cima. O que foi nosso problema? Nosso problema foi no 0, né? Tá? No 0, a gente não sabe o que é que ele é, o 0. Só que antes dele, a concavidade está para cima. E depois dele, a concavidade está para baixo. Então, quer dizer que o 0 é um ponto de inflexão. Tá? Muito bem. Então, pelas contas que nós fizemos, nós achamos que x igual a 0, ponto de inflexão, x igual a menos 1, né? Foi isso? X igual a menos 1, ponto de máximo, x igual a 1, ponto de mínimo, tá? Foi isso que a derivada conseguiu nos mostrar. 3 pontos. Eu te pergunto, existe mais algum que a gente ainda não achou? Essa função não tem outros pontos de inflexão? Sim ou não? Sim. Existem outros que não foram captados pela derivada. É porque a gente está esquecendo de pensar que o ponto de inflexão é aquele ponto onde a segunda derivada muda de sinal. Tá? Então vamos pensar. Segunda derivada mudou de sinal. Não é isso aqui a segunda derivada? Certo? Olha, está mudando de sinal aqui, ó. Ponto de inflexão. Está mudando de sinal aqui, ó. Ponto de inflexão. Entendeu? Então, esse cara não tinha sido captado pelas contas que nós fizemos. Esse cara aqui também não. Porque a gente está sendo conduzido a pensar só nos pontos de máximos e mínimos. Entendeu? Porque o teorema que a gente está usando é aquele teorema que diz que se a derivada é 0 a primeira ordem, você vai para a derivada de segunda ordem e analisa o sinal dela, se é máximo ou mínimo, entendeu? Mas aqui, para achar os pontos de inflexão, eu tenho que olhar o sinal da segunda derivada. Tá? Então, como ainda tenho 5 minutinhos, dá tempo da gente olhar o gráfico. A nossa função é essa, né? É essa. 3x à quinta, 3x à quinta, menos 5x ao cubo. Tá aí, ó. Muito lindinha essa função. Vou deformar ela aqui. Linda, linda, linda. Olha, tão linda que ela está dizendo, será que eu não estou na tua prova? Tá aí, ó. Tá vendo? Olha lá. Quem foram os caras que a gente achou? Menos 1, tá aqui.
máximo. Não foi isso? Menos 1, máximo. Tá? Outro carinha, 1, mínimo. Tá aqui, ó. Tá? Outro carinha, 0. O 0 foi inconclusivo aqui. Mas quando a gente foi lá para o primeiro quadro, a gente viu que ele é inflexão. Tá? Inflexão 0. E quem foi outros caras que a gente achou? O 1 sobre raiz de 2 e o menos 1 sobre raiz de 2. Vamos pegar eles? Estão dizendo que ele é ponto de inflexão também. Vamos pegar ele aqui. X igual a 1 sobre raiz de 2. Tá aí, ó. Esse cara bem aqui, ó. Antes dele, não sei se você consegue perceber, é como se tivesse uma concavidade para baixo. E depois dele, é como se tivesse uma concavidade para cima. Entendeu? Você não consegue, se você vai no olho, você tenta achar quem é esse cara, você não acha. Porque é muito sutil a mudança, tá? É só as contas que conseguem exibir para você exatamente quem é esse cara, tá? O outro é menos ele. Nossa, essa função é muito bonita, né? Por que essa função é muito bonita? Olha para ela. Ela é uma função ímpar. Ela é simétrica com relação à origem. Isso é lindo demais. Por que é lindo demais? Observa a lindeza. Presta atenção para você ver o quão linda é. Eu vou colocar essa reta que passa pelo 0 e vou marcar um ponto aqui, tá bom? Marquei um ponto qualquer, tá? Deixa eu tirar essa aqui. Tirar essa aqui. Eu vou marcar essa interseção bem aqui, tá? Tá aí a interseção. Eu vou fazer o seguinte agora, olha. Vou pegar um segmento, vou medir essa distância daqui até aqui, e vou medir a distância daqui até aqui. Olha lá quanto foi que deu. 1,26. Eu vou mexer com os caras. Olha lá. Olha a distância. 1,57. Se eu colocar em qualquer lugar, olha lá. Eu vou para cá. Ó, se eu me aproximo aqui, olha a distância como eu fico. 0,72. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Né? Essa é uma função ímpar. Ela vai estar na tua prova. Vai. A certeza. Ou é na próxima prova, ou é na prova de integral. Mas ela vai estar. Tá? Sabe por quê? Na prova de integral é assim. Eu vou pedir para você calcular a área para mim daquela parte do lado esquerdo e da parte direito. Como é uma função ímpar, o que está abaixo do eixo x é igual ao que está abaixo do eixo y. Acima do eixo y. Então essa integral dá 0. Só que a pergunta vai ser qual é a área. Aí tu vai dizer que é 0, mas não é 0. É 2 vezes a área. Né? Porque quando está abaixo dá negativo. Só que a área sempre é positivo. Entendeu? Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima aula, pessoal. Bom estudo para vocês.